Meu nome é Regis, eu resido no Rio Grande do Sul atualmente e eu estou no crudivorismo frugívoro há 1 ano e isso tudo vem sendo uma coisa muito incrível, está sendo uma coisa muito maravilhosa para mim e que eu sou muito feliz de poder estar compartilhando então no Conan, né, toda essa informação, toda essa riqueza que pode mudar a vida de muitas pessoas. E não somente isso, mas pela sua praticidade, né, pela praticidade que uma alimentação baseada em frutas traz, né, para a vida da gente em termos de tempo, logística e os benefícios inúmeros em questão de saúde, né. Você falou da praticidade, né, Regis? As pessoas às vezes se perguntam muito, mas o que eu vou cozinhar, o que eu vou preparar quando eu deixar de comer o determinado alimento que eu estou super acostumada, né? O que eu vou colocar no lugar? E ela se depara com menos tempo na cozinha, né? Assim, menos tempo de preparo. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da fruta, né? Seu alimento perfeito. Você traz bastante essa filosofia pra gente. Sim. Principalmente pela, né, essa questão de praticidade, pelo fato de você não precisar mais cozinhar o seu alimento. Então, aquele tempo que você perdia no fogão, hoje você tem esse tempo para viver, para fazer planejamento de coisas da vida, de poder ter lazer. Às vezes aquele tempo que você estaria cozinhando uma comida seria o tempo que você não teria para tomar um banho de sol, por exemplo. Que é uma coisa que faz muito sentido, né, para a nossa vida como humano, tomar banho de sol. Então, esse tempo que você ficaria ali no fogão, fazendo um preparado, queimando o alimento, perdendo enzimas, nutrientes, carboidratos, proteínas e tudo mais, você teria uma dieta mais rica em nutrientes, em água e tempo para tomar seu banho de sol, que seria o seu segundo prato de refeição, né? De tão compatível que eles são. Então, basicamente, é uma quebra de paradigma, né? Se você pode se alimentar de sol... Você pode, você se alimenta de sol. Né? Os nossos receptores, né? A nossa vitamina D, ela só é estimulada através da nossa pele e também da retina, né? O trato retino-hipotalâmico, que manda informação, né, para a glândula pineal, para a parte do hipotálamo, que, né, libera essa mensagem para o corpo inteiro, né? Nós temos sensores na nossa pele que são fotossensíveis, né? Então a nossa vitamina D vem através desse contato luminoso com a nossa pele que bioquimicamente transforma, né, se transforma na vitamina D, que é tão essencial para o nosso corpo. E basicamente a alimentação se torna muito mais ligada com o reino vegetal, né? Exato. E a gente acaba até às vezes adquirindo características, percepções, né? Isso até uma forma de alimentação quântica. Exato. Né? De pensar a energia dos alimentos que a gente consome como fatores determinantes na energia do nosso tempo de vida, né? Exatamente. Pelo fato de que não é somente na parte nutricional das frutas, mas nas cores e na estrutura delas, né? Você vê que as cores estão totalmente relacionadas com o nosso equilíbrio, né? As cores que a gente visualiza, por exemplo, locais mais verdes, eles são mais saudáveis para o ser humano, porque eles transmitem uma informação, né, para o nosso corpo de bem-estar, né? E eu vejo que a alimentação com frutas também, você contempla a cor daquela fruta madura, ela já te passa uma sensação de bem-estar antes de você comer ela. Então é uma experiência conjunta, né? Não somente palatativa, mas ela é visual também, de você contemplar o seu alimento original na íntegra, né? E você poder consumir ele e sentir que ele automaticamente ele já se faz parte de você, minutos após a ingestão. Isso para mim é muito rico, é muito rico. Até a maneira como a gente ingere, né, a vontade que o corpo reconhece ao conectar com aquele alimento, tem esse valor da sensação, né? Ela reflete numa sensação de bem-estar, leveza. A fruta está associada com essa imagem, né, do alimento super rico, puro, né, ideal. Sim.
Pelo fato dele também ser rico em água, o ser humano ele é contemplado com um dos grandes, né, com a parte sensorial que a gente tem. É um presente que a gente recebeu do Criador, né? Aquele que nos criou com essas características, né? A maior parte de estímulos na nossa língua são para o sabor doce. É um dos primeiros, né, indicativos, né? A nossa dentição própria, né? E os nossos olhos que enxergam em todos os espectros de cores que servem para quê? Para que a gente pudesse ter a capacidade de identificar os frutos maduros, né? Então, tem animais que têm uma visão totalmente diferenciada da gente, né? Os primatas antropóides, né? Todos os primatas, eles têm essa capacidade de enxergar dessa forma. Boa parte deles, né? Desses primatas, eles têm a capacidade de enxergar, né? A cor e o cheiro que as frutas exalam é atrativo para o ser humano. Então é instinto. Uma fruta madura, ela acaba desencadeando muitas sensações, porque é uma coisa original para o ser humano, esse tipo de sensação, né? E a nutrição em si, a facilidade, como hoje temos muitas ferramentas, hoje temos, né, luz elétrica e tudo mais, e antigamente, quando não se tinha essas coisas, era tudo a forma que fosse mais prática, que seria apenas descascar, ou às vezes nem mesmo descascar, comer com casca o próprio alimento original, né? Buscar essa raiz, né? E buscar essa raiz, exatamente. E você, Regis, tem essa ligação também com a terra no sentido do cultivo, né? Você se envolve bastante com isso. Qual que é a relação que você estabelece aí entre a agroecologia e a alimentação crudívora? A alimentação crudívora em relação com a agroecologia é o que eu gosto de chamar com muito carinho, né, de simbiose, né? Porque quando a gente vive em simbiose, a gente vive impactando pouco no nosso ambiente ou impactando de forma positiva a gerar condições de sustentação dos ciclos, né? Dos ciclos das cadeias alimentares. Porque se o nosso alimento ele vem do solo, esse solo ele tem que receber nutrientes. E os nutrientes eles vêm das florestas, das folhas, que seria o cíclico, né? Ela se autoalimenta. Hoje a gente vive uma certa escassez, de certa forma, de alimentos, né? Em relação aos agroecológicos e os convencionais. Porque a agroecologia, ela é uma coisa que demora um pouco mais, às vezes a área está degradada. É uma coisa que é um pouco mais difícil do que o convencional, que tem todos os fertilizantes prontos. Então, eu acho que esse contato com a natureza gera um amor. A alimentação frugal, ela te conecta a querer fazer o bem para aquele que te forneceu a vida e que nada mais é que o solo. Então, a alimentação frugal ela começou a me estimular a querer fazer o bem para a minha natureza. Cada fruta que eu como, eu sinto um amor pela terra indescritível. Uma vontade de querer devolver para ela aquilo em gratidão. E daí eu acabo fazendo isso nas minhas cascas. Às vezes eu até descasco e tiro a carnezinha um pouco da minha fruta. E às vezes eu deixo de comer um pouco da minha fruta para dar pro meu solo. Acho que é um amor que eu tenho, né, pela terra. Porque ela me retribui depois de uma forma tão rica, né? Eu geralmente eu trabalho com minhocários, com minhocas californianas, né? Eu as alimento e elas produzem o humus que eu vou utilizar 100% orgânico, derivado de frutas, de cascas de frutas, nas minhas hortas. Eu estou fazendo o papel de simbiose, estou devolvendo para a terra para que ela possa me devolver a abundância, entende? É uma coisa muito simples, é coerente, né, se fazer isso. O que você diria para as pessoas que têm hoje medo, receio de dar esse primeiro passo? A pessoa tem que sentir no coração dela, né? Porque cada ser humano tem o princípio da individualidade, que eu gosto de dizer. Então cada ser é diferente um do outro.
E nada como fazer experimentos no seu próprio corpo. Foi uma das coisas que me levaram a esse estilo de vida saudável. A coragem de fazer experimentos e buscar informação em livros para entender os resultados desse experimento. Está me fazendo bem? Não está me fazendo bem? O que eu posso mudar? Sinto falta de quê? De qual tipo de sabor? Que vontade de comer tal coisa. O que é isso, né? Qual o entendimento disso tudo? E a transição é uma coisa que a pessoa pode sentir, né? Fazer transições mais longas ou mais curtas, mas eu acho sempre importante sempre ter em mente o princípio da evolução, né? Não ter um fim. Você vai mudando dia após dia, até chegar num ponto que você sente que você tem que ir mais rápido, ou não. Ou tipo, eu acho que é melhor eu ficar um tempo aqui, já cortei carne, já cortei algum derivado, mas o ovo está difícil. Continua. Mas procure se manter no exato momento presente da sua vida em estabilidade, em equilíbrio. Não estou em abstinência por estar fazendo isso, porque isso já seria um dano que você já estaria causando o seu corpo. Porque ele está intoxicado, sim, mas faça a desintoxicação com amor, com carinho. O seu corpo é o seu templo. Cuide dele com carinho. Então faça a transição sentindo o seu tempo. Não porque o fulano lá foi direto para a comida crua e Deus o livre, vamos dizer. Não é isso. Sinta-se a si mesmo. Porque a nossa percepção de nós mesmos não é a percepção dos de fora que nos contemplam. Então é diferente. A gente estava antes aqui dando uma volta nesse lugar que a gente está gravando, um paraíso, riqueza natural maravilhosa. E o Regis ele foi mostrando pra gente assim algumas plantas que são comestíveis e que a gente não tem não tem às vezes o conhecimento de como explorar, né, Regis? São as punks. Isso, as punks, que são plantas maravilhosas, que eu gosto sempre de falar muito das punks em relação à soberania alimentar, que é uma coisa muito linda porque ela dá autonomia não somente àquele que tem a condição financeira de comprar, mas ela está disponível para todos. Então é lindo, é a soberania alimentar. Mas tem a relação ao conhecimento, que hoje em dia se vê que está tendo um alcance, que está nas mídias, até mesmo na TV aberta está aparecendo hoje sobre as punks. Mas eu acredito que esse conhecimento ele ainda está um pouco restrito à comunidade, porque ela necessita de certos conhecimentos técnicos em relação à botânica, de você reconhecer, porque tem muitas plantas que são muito parecidas entre as punks. E às vezes um detalhezinho na fisiologia da folha, ou da flor, ou do frutinho, que às vezes é comestível ou não, ele, pode ser que você tenha certeza que mas às vezes não é. E algumas estão no meio das punks e são tóxicas. Então, não é uma coisa assim muito assim, vou direto, vou colher tudo que eu quero no jardim e vou comer. Tem que ter um cuidado, tem que ter um conhecimento. E eu acredito que esse é um conhecimento libertador, pelo fato de que alimentos que estão nascendo de forma espontânea, eles não precisaram ser plantados. Como hoje as plantas cultivadas, elas são dependentes do trabalho humano. As punks, elas são plantas originais, que elas somente brotam no meio da natureza por questões propícias do solo, né? As características que elas gostam de se desenvolver. E geralmente são os mais áridos possíveis, são os mais extremistas possíveis. Ou elas nascem no árido, sem nutriente algum, ou elas nascem lá naquele banhado, inundado, onde nenhuma planta conseguiria ter oxigênio, nasce uma punk lá, forte, robusta. E eu acredito que essas plantas elas têm uma energia muito forte, não somente em termos de nutrição, e que literalmente elas são, né? Muitas das punks são mais proteicas do que a carne. Um exemplo que nós temos aqui é a Ora Pronobis e a Major Gomes, que é a Maria Gorda, que são plantas que estão nascendo em abundância aqui no sítio,
Então nascendo em abundância. A gente pode colher na mesma hora e consumir. Né? A vitamina B12 em si, ela vem também, né, de uma alimentação orgânica, natural, que não foi irradiada, não foi colocado agrotóxico, que desequilibram a vida microbiológica, sendo que a vitamina B12 ela é de origem bacteriana. Então, pelo fato de ela ser de origem bacteriana, ela está no ar e está em cima das folhas também. Você olha a folha, você não vê uma sujeira muito grosseira. Você não precisa ter medo dos micro-organismos, você pode consumir sem medo. Eu consumo, fiz a experiência há muito tempo, esperando, todo mundo diria que eu poderia pegar uma infecção, mas um corpo bem nutrido, ele tem uma flora intestinal equilibrada. Então nada que vai entrar de fora para dentro tem um impacto assim grosseiro em termos disso. Se a flora está equilibrada, ela tem todo o poder natural de se restabelecer e de se equilibrar novamente. E a alimentação natural é como se fosse a matriz para a sua microbiologia interna, que é uma coisa muito maravilhosa. Né? Encontrar a cura também tem relação com isso, de poder fornecer ao seu corpo os probióticos, que são a vida que vem de fora para dentro, e o pré-biótico, que seria o alimento dessa vida. Então, a cura, ela vem de você alimentar a vida dentro de você mesmo. Você colocar as matrizes originais da natureza para dentro do ser humano. E depois você dá o pré-biótico para ele e alimenta. E eles se multiplicam em forma de vida, e após isso, a sua alimentação, ela vai ter muito mais capacidade de absorção, porque muitos desses organismos, eles são essenciais para a quebra dos nossos alimentos, para que eles sejam absorvidos, né, pelo nosso intestino delgado. Né? Essa ideia da fisiologia, da agroecologia também que você traz, são estudos que você tem feito nessa área e que também trazem essa conexão, né, de colocar no corpo aquilo que a natureza dá, ou seja, a cura vem da natureza, a cura está nela, na sua visão? Sim, eu venho já estudando já há 3 anos, eu estou cursando o curso superior de tecnologia em horticultura pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu já sou profissional da área da saúde, eu sou técnico de enfermagem e trabalho também com artes, né, e com música. Mas eu acredito que todos esses conhecimentos eles foram essenciais para que hoje eu pudesse ter uma compreensão clara do que é a saúde. Estudar somente dentro de uma faculdade de medicina não te dá o real entendimento do que é a ciência da saúde. Se o médico ele não for para a natureza e para a cozinha, ele não é um médico completo. Isso falta conhecimento, porque esses conhecimentos eles se conectam direto com a natureza. E às vezes a resposta ela não está dentro de uma caixa de remédio, às vezes a resposta está fora, na natureza, naquilo que é original ao ser humano. Para ele retroceder ao seu estado natural de saúde, ele precisa buscar a origem, a fonte. A alimentação frugal é maravilhosa em questão a isso. Isso então da proteína, você considera que seja uma visão da nutrição arcaica? Até eu sinto assim que o crudivorismo até passa a questionar muitas outras correntes, porque a gente vê pessoas que adotam essa dieta e tem um corpo em funcionamento perfeito. Então, seria isso até uma revolução dentro de todas as linhas de dieta saudável, que às vezes isso é saudável, depois não é mais, a gente vem notícias que tal alimento é bom, depois esse alimento já não é mais. Então, seria o crudivorismo uma porta para a gente acessar esse conhecimento real da alimentação? Eu acredito que a alimentação crua, ela sim, ela é pobre em proteína, né?
mas eu acredito que as questões de necessidade dessas proteínas, ela tem a ver a questão do qual o impacto que essa alimentação está causando dentro do seu interior, dentro da sua fisiologia. Eu acredito que quanto mais danoso e mais pesado for a alimentação, né, com farináceos, glúten, carnes, que são produtos de difícil digestão para o corpo humano. E eu acredito que... E não voltam para a terra de uma maneira como você falou das frutas, né? Exato. Não volta assim de uma maneira fácil e simples, como as cascas das frutas que você já recolhe, já joga de volta. Que é cíclico, né? É cíclico, né? Então fica muito artificial, né? Você jogar alguma coisa industrializada na terra, né? Exato. Então eu acho que tem que ter essa sensibilidade também, de notar que é na conexão assim com a troca, de devolver, que a gente começa a se entender como também ocupantes de um corpo que vai ser devolvido. Exatamente. Né? Que corpo a gente quer devolver para a Mãe Terra, né? Exatamente. Acho que passa um pouco por aí. Sim. A questão tipo, das proteínas, como, né, falaste, ela tem a ver esse impacto, né, que causa a alimentação dentro do ser. Se você tem uma alimentação mais leve, você vê que você não tem uma necessidade de repor um excesso de proteínas. Porque o dano que a digestão causa acaba matando o corpo de certa forma, através do catabolismo, né? O corpo ele cansa, ele trabalha muito, então ele cataboliza, ele se esforça muito. E acredito que nesse âmbito todo, a necessidade de proteína para repor essas proteínas, ele tem que ser maior, de certa forma. Uma alimentação de baixo impacto, como uma alimentação frugal, ela pode ser pobre em proteína em si. Mas se você fizer a ingesta da quantidade exata, comendo grandes quantidades, acostumando o seu corpo na transição a comer uma grande quantidade sem ter medo, como muitos nutricionistas falam, que você não pode comer mais que uma banana por dia, que mais do que isso faz mal. Eu chego a comer quase 2 kg de banana em uma refeição. Em uma única refeição. Quase 2 kg, chego a comer 3,8 kg de mamão. Já comi 4 kg, 5 kg de melancia. Em uma única refeição, em uma única monorrefeição exclusiva. E eu estou com os meus exames ali na minha mala, né? E que comprovam tudo isso. Que a minha vitamina B12 ela está em dia. Vai ficar com deficiência de ferro. A minha hemoglobina está gigantesca. Gigantesca. Pelo fato também da atividade física, que ajuda muito, né, a isso. Mas a minha hemoglobina está em dia. Vitamina D lá em cima. Isso é comprovação de que esse estilo de vida ele é benéfico. Ele pode trazer inúmeros benefícios a questões físicas também, de doenças que são consideradas às vezes autoimunes, que não têm cura. Elas podem ser revertidas através de informações benéficas que vêm através da dieta para dentro. Manda a informação para o corpo se restabelecer e voltar ao natural. Então ela também abre possibilidade para reversões de vários tipos de doenças, certo? Certo. Como mesmo, né, Hipócrates fala, né, que o seu alimento seja o seu remédio. E eu trago muito isso para o meu dia a dia e eu acredito muito nisso. Que o nosso alimento, ele é o nosso remédio. Ele tem o poder de restabelecer todo o nosso corpo fisiológico, né, anatômico e psicológico, mental, né, e de inúmeras formas. Pelo fato da informação sutil que ele carrega através de um alimento que é vivo. Então não é somente parte nutricional, né? A física quântica hoje já explica muitas coisas e muitos fenômenos que antes já não eram interpretados de uma forma tão clara e tão coerente. Mas hoje a gente sabe que uma alimentação viva, ela traz essa frequência na íntegra que reequilibra o corpo, né? Se uma água, ao se mover, ela vibra,
Um corpo rico em água, ele também vibra, porque ele é rico em água, moléculas de água se vibram. E um alimento vivo, ele carrega uma vibração, que quando você está ingerindo, não é somente benefício nutricional, mas a frequência que ele causa dentro do seu corpo, ele traz informações benéficas para o corpo se recompor e se reestruturar novamente e restabelecer a sua saúde. Você, Regis, tem uma associação com o higienismo. Sim. Certo? Você pratica jejuns. O que você poderia dizer sobre o jejum, que é essa prática que você tem trazido também para as pessoas que acompanham o seu trabalho? O jejum é uma coisa muito presente para mim no meu dia a dia. Eu geralmente procuro fazer jejuns intermitentes todos os dias, desde que eu iniciei a alimentação frugal. E isso vem me trazendo inúmeros benefícios. O primeiro é a clareza mental. A circulação sanguínea ela fica mais facilitada, o sangue consegue oxigenar melhor, o cérebro. Você faz respirações. Gosto de fazer meditações em jejum por esse fato de dar o melhor para o seu corpo. Então você está em jejum, você não está gastando energia na sua digestão, o seu sangue está fluindo melhor pelas suas veias, pelas suas artérias, sem obstruções. E eu gosto de meditar nesses momentos para uma quantidade maior de oxigenação da parte do cérebro, que libera diversos neurotransmissores, hormônios para o corpo do bem-estar. E como é importante, a gente querer estar bem, não somente nas horas de lazer, mas no nosso cotidiano, estar bem todos os dias, no nosso trabalho, A gente está ali trabalhando, mas a sensação que vem de dentro para fora é de bem-estar. A gente precisa estar bem. Eu acredito que isso seja uma coisa que a gente precisa fazer isso por nós mesmos. Almejar o melhor para nós, independente das coisas que vemos ao nosso redor, dos padrões que são muitas vezes impostos a nós, E fazer essa mudança com consciência, com amor a si próprio. E a gente vê essa mudança se espalhando cada vez mais, A gente vê uma corrente que está crescendo cada dia mais, a sua família está se multiplicando. E uma pessoa que você fez uma parceria muito bonita com o Dr. Iriamil, E a doutora Santana. Como que foi essa conexão quando você veio trabalhar com eles aqui em São João da Boa Vista? E vivenciar, na verdade, Você veio fazer uma vivência de imersão aí para sua vida. Como que você está absorvendo isso para depois emanar de volta em gratidão para as pessoas ao teu redor? Isso foi uma das experiências mais incríveis que eu tive como profissional da saúde, trabalhando o tempo inteiro em hospitais, vendo pessoas muito doentes, algumas se curando e logo após voltando novamente à internação, pessoas morrendo também, sabe? E por causa de doenças que são hoje muito corriqueiras, tipo a diabetes, hipertensão, que são as mais que a gente vê ultimamente, problemas cardíacos, infartos, AVCs, e entre outros. E hoje a gente acaba percebendo que uma alimentação com frutas ela tem inúmeros benefícios. E essa parceria ocorreu por isso, pelo fato de ambos os profissionais da saúde estarem vivenciando isso somente na sua própria carreira, mas no seu dia a dia. Dr. Iriamil, a nutricionista Maria Santana, e eles estão vivenciando e trazendo isso para suas vidas. E o profissional, que estudou, ele tem uma certa compreensão do que é aquilo que está literalmente trazendo resultados de verdade aos pacientes. E a gente juntou nessa parceria, a gente já está vivenciando os benefícios da alimentação frugal na nossa vida, no nosso cotidiano,
sendo profissional da saúde. E a gente, né, fez essa parceria, né, a doutora Yamil, a doutora Maria Santana. Trabalhamos durante um mês em São João da Boa Vista com 5, 6 pacientes com diabetes tipo 2 e um com diabetes tipo 1. E a gente fez todo o monitoramento, né, dos sinais vitais, das glicemias, acompanhando-os em hábitos saudáveis, né, uma alimentação frugal, alimentação crua. E o que a gente pôde perceber é que os pacientes de diabetes tipo 2 já desde o início, né, da internação já ficaram sem insulina nenhuma. E a gente foi monitorando dia após dia as glicemias, descerem, caírem, sendo que nos últimos dias dos 30 dias de retiro, paciente que internou com 400, 500 de glicemia, estava com 178 nos 2 últimos dias, de forma natural, sem insulina, sem medicações. Pacientes que perderam quase 10 quilos. E intestino voltou a funcionar de todas. Muitas reverteram totalmente a hipertensão, o estado hipertensivo. Em poucos dias já as pressões arteriais já foram tudo lá para o normal. Então, isso são resultados científicos. Não somente falar da boca para fora. Isso são resultados científicos que nós, como os profissionais da saúde, nós vimos com nossos próprios olhos acontecer. É uma coisa muito nova no Brasil, sim, é. Mas nos Estados Unidos, né, com o Dr. Gabriel Cousens, do Tree of Life, né, Foundation, eles já trabalham com a reversão do diabetes há muito tempo. E com inúmeros resultados maravilhosos, né, que tem o livro dele, né, que é a reversão do diabetes pela alimentação viva. É um livro maravilhoso que eu indico a quem tem esse problema a buscar informações em fontes seguras, né. Esse médico trabalha há mais de 30 anos com isso. Ele é um ícone da reversão do diabetes. E utilizando essas referências que são mundiais, Dr. Yamil, doutora Maria Santana, utilizamos as melhores referências possíveis do mundo científico para chegar aos hábitos que a gente introduziu no dia a dia de nossos pacientes. Tudo com muito cuidado, com muita segurança, sabendo que estávamos no caminho certo, que já deu certo em muitos lugares do mundo. Isso aí, acho que deixar uma mensagem final, Regis, para as pessoas que assistiram essa palestra. Eu digo assim, nunca desistam de vocês mesmos. Quando tudo parecer que não está bem, procure no seu interior. A resposta já está dentro de você, está dentro de todos nós. E basta que você se reconecte com a sua verdadeira essência, que você vai saber os caminhos que você deve percorrer e principalmente as mudanças que você tem que fazer na sua alimentação e no seu estilo de vida. Muitas vezes trabalhar um monte, às vezes não seria o indicativo de poder ser rico. Ser rico é ter a qualidade de vida e com o mínimo de custo possível. Uma forma de vida inteligente, recíproca com o nosso ambiente, com a nossa natureza. Gratidão.